Olá, e o Personalidades dessa semana está na casa de uma pessoa sensacional, que agora vocês vão conhecer um pouquinho mais da história dela. E falando em coisa sensacional, antes de eu apresentá-la, eu quero falar da Clínica Veterinária São Francisco, onde o Dr. Fábio atende. O Dr. Fábio com a sua equipe maravilhosa, a Bia, o Ramon, o Leandro, aí aquela gente assim que a gente chega lá, olha, pode ter a maior fila do mundo, tu sempre se sente especial, sempre atendido. E não é só assim o conforto de tu saberes que vai ser atendido o teu cãozinho com todo o amor, todo o carinho do mundo, porque o Dr. Fábio é muito especial, mas também lá tem banho, tosa, tem o pet, tem roupinhas, tem as melhores rações, enfim. Eu confio os meus chuchocos lá no Dr. Fábio. E fica a minha recomendação, olha, tenho certeza, assina embaixo, na qualidade, na categoria do Dr. Fábio. E falar em categoria, essa mulher aqui é o máximo. Neia Alcioneia de Almeida Escremin. Tudo bem, Neia? Tudo, Karen. Então, mulher, tu sabia que tu tá cada dia mais linda? Obrigada. O que tu anda fazendo, assim? Aliás, como é que tu cuida da tua beleza? Pois é, tu sabe que já me perguntaram essa semana o que eu andava fazendo, quantas plásticas eu já tinha feito? Não, nenhuma. Eu creio que essa jovialidade é gostar do que tá fazendo, né, Karen? Eu me sinto uma pessoa muito realizada e de coração, assim, isso dá uma energia, isso dá um brilho. E... Tu lembras da tua mãe quando ela tinha a tua idade? Da minha mãe? Olha, a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que gostou muito de se arrumar, de vestir coisas assim, bonitas, sabe? Eu, claro, tem um pouquinho disso, mas assim, a nossa família já... Meu pai era uma pessoa que se cuidava muito, meu pai. Era uma pessoa assim... era muito linda em todos os sentidos. E eu creio que eu tenho um pouquinho, eu sou muito parecida, muito com meu pai. Ele já nos deixou há 22 anos, né? Então, era uma pessoa que não só nós em casa, mas assim, na família toda, as pessoas, os amigos, as pessoas gostavam de ficar assim conversando com ele tinha um humor, ele contava piadas, aquelas histórias de antigamente, quando tu via assim, já, sabe, tinha um grupo enorme em volta dele, e aquilo assim era com uma alegria, era uma energia muito gostosa, e ele era uma pessoa assim de muita educação, tá? Uma pessoa muito honesta e muito cuidado. Eu não lembro assim de dizer, como eu digo assim, eu sou uma pessoa muito feliz quando se trata de família, de ter uma educação assim, eu digo assim, com todas as dificuldades que a gente teve, assim, porque eu vim de uma família humilde, né? Então, assim, claro, a minha mãe era professora, mas mesmo assim, então assim, dificuldades todos temos. Quantos irmãos? Mas nós somos em quatro mulheres, né? Então, mas a maneira como que ele, mais assim, porque a mãe como trabalhava, como essa história de deixar os filhos por conta de outras pessoas, né? Ele era alfaiate, então a gente ele nos cuidava muito. Eu lembro assim, de eu pequena, 3 anos de idade, ele ficava muito comigo, me colocava eu para dormir, era muito carinhoso, muito atencioso, me chamava de neném, me chamou de neném até 15 anos de idade. Quando aí ele viu que eu dei uma crescidinha, neném cresceu, que ele tinha que mudar, já não era mais aquela menininha dele, né? Então assim, me colocava eu sou a caçula. Nós somos, são 2 gêmeas, as mais velhas, depois uma outra e eu. Então eu sou a nenenzinha da casa. O que tu achas assim que fez diferença na tua educação e que faz, como psicóloga agora, que realmente faz diferença em ser caçula, ou ser do meio, ou ser mais velha? Existe realmente isso? Claro que eu como caçula fui muito até super protegida a um determinado tempo da minha vida, assim, muita coisa eu não podia, e até hoje as minhas irmãs, assim, quando elas falam comigo, é como que se eu ainda fosse pequena, sabe? Ai, que amor! Elas querem tomar conta de mim, então tem esse cuidado. Foi criado isso, mas a minha educação, a maneira de eu ser hoje, e trazendo um pouco o lado da psicologia, eu creio que a família em si, os valores da nossa família, valores assim muito bons, que eu só tenho a agradecer pela família que eu tive, que eu tenho, assim, né?
porque nada de assim desrespeitar o outro, com tudo com muito jeito de atenção, de escuta, no tratamento, sabe? Muito. O que tu lembras de tudo isso que tu tiveste assim com teus pais e tuas irmãs, que tu fez questão de passar adiante para os teus filhos? Eu mesma, eu passo assim, quando, inclusive o Euler que está mais em casa agora, porque ele aqui já saiu, mas daqui a pouco está voltando. Então, assim, eu coloco muito assim, a verdade, tá? Porque uma coisa que o meu pai, assim, em casa, a gente muito viveu isso, assim, muita verdade. Não tinha essa coisa de omitir as coisas. Se tinha que dizer de verdade, tinha que encarar. E eu coloquei muito isso para os meus filhos e coloco, tanto é que o Euler tem muito disso. Se ele tiver que dizer, ele encara, ele diz, assim, para mim, por quê? Porque conforme a psicologia, a partir do momento que nós começamos a omitir coisas para nós e mentir, a gente só está prejudicando a nós mesmos. Tu passaste por alguma ocasião assim na tua infância, adolescência, que tu pensou assim, ai, que vontade de mentir, ou omitir, ou não contar a verdade? Sabe aquela coisa que tu fez errado, assim, tu pensou, será que eu conto, será que não? Tu conta, lembra alguma coisa assim? Olha, Karen, eu assim, eu não sei, porque tudo acontecia, a não ser assim, a família da Francisca, da Chica Costa, Francisca Costa, né? Então ela tem a irmã, a Lourdes, e a gente brincava muito, e como os meus pais muito cuidavam demais, eles tinham uma madeireira, e a gente ia brincar em cima dessa madeireira, e aí então eu creio que uma das mentirinhas que eu mais preguei foi ali, porque eles com receio de eu me machucar, a gente assim, não deixavam, então eles, mas para ir passear, para ir brincar na casa, né, dela, não tinha, era um sacrifício. Tanto é que tem uma coisa que eu lembro muito, e isso eu tenho muito marcante na minha vida, porque onde a gente morava era lá no interior, mas a escolinha era a 50 metros da minha casa. Então, na hora do intervalo, eu com 7 anos, 8 anos, 9 anos, ali eu estudei, né? Mas eles de casa, eles me cuidavam. Como a mãe era professora, então na hora que ela estava na escola, ela ficava já cuidando de mim. E no momento que eu não estava mais na turma dela, aí resultado, chegava na hora do intervalo, todo mundo, na hora do recreio, querendo jogar bola. Futebol mesmo, naquela época jogar futebol, nossa, nem pensar, né? Mulher não jogava futebol. Então, quando eles me avistavam, já não era nem tanto a questão de jogar o futebol, era não jogar para não se machucar. E eles faziam, olha, era colocar o olho em cima de mim. Se eu começasse com uma bola, o meu pai saía de casa, ia lá pedir para mim sentar e esperar, ficar ali o intervalo passar. Então eu fui muito vigiada assim, nesse sentido, mas assim, hoje eu entendo assim, eu tenho a agradecer muito diante das outras coisas que eu tive, isso são cuidados, né? Aliás, falando em cuidado e falar em mãe, tu fizeste isso depois de volta pela tua mãe, né? Quando ela ficou doentinha, o carinho, o cuidado, tivesse essa oportunidade, sim, né? Sim, eu até, porque as minhas irmãs, elas não moram aqui, né? Então eu sou a única aqui em Araranguá. E é claro que em todos os momentos que ela precisou, eu estava aqui, então sempre correndo. E eu tenho assim um pouco de mim, eu até digo assim que eu sou um pouco da ovelha negra da família, porque eu sou, diante de alguma coisa que acontece, eu acabo meio que trazendo as coisas para mim, tomando conta, tendo a iniciativa, assim, as primeiras posições, decisões, assim, eu sempre ali acompanhando. Eu convivi esses últimos momentos da minha mãe, que foi há 2 anos atrás, mas assim, a gente veio sempre, eu estava aqui, ela me solicitava, eu estava lá, mas eu lembro também assim, desde nova, eu ia, a catequista lá na igreja, ela me chamava muito para me ajudar lá na doutrina.
Mas quando eu me dava conta, eu estava envolvida, eu estava cantando, não sei se vocês sabem, mas eu sou uma pessoa que eu cantava muito. Ah, é? Eu tenho, isso está um pouco silêncio, é uma coisa que está meio em silêncio. Tu vai cantar hoje pra gente? Hoje não vou, não, mas não sei, eu ainda, eu prometo que eu ainda vou Tu cantava, vou tipo assim, no coral? Sim, assim? Eu inclusive era uma pessoa que eu formava, eu que iniciava os cantos, eu era uma das maestras no coral lá, né? E começando aí nesse movimento todo, acabava me envolvendo demais com um grupo de jovens. E eu até assim, eu na realidade tem tanta coisa que eu gosto, porque eu fazia muito teatro. Então eu te admiro também por isso, porque eu sou uma pessoa assim, que eu era de criar e sou de criar, eu não sou da rotina, sabe? Eu sou muito dinâmica, e quem não me acompanha reclama de mim, sabe? E eu sempre fui assim, então lá na igreja eu fazia, dramatizações, nossa gente, e era aquela comemoração, e eu cantava. Isso. Quando eu vim embora pra cá, né, e parece assim que... Tu fala tudo isso aonde que era? No Encruz do Barro Vermelho, Maracajá, que eu era de lá, sabe? Nós morávamos bem na frente da igreja ainda, que hoje é o meu sítio lá. Então nós vamos falar sobre isso, que eu sei que é bem especial pra ti. E de lá para cá foi como se alguma coisa assim tivesse meio quebrado, porque o momento que tu começa a conviver na cidade, tu perde muito, né, das amizades que se distanciam, e aos poucos tu vai ficando um pouco mais sozinha. E já não era mais a mesma coisa eu participar num coral na igreja, que a gente, quando veio embora, veio morar na Cidade Alta, mas não consegui me inteirar, não consegui mais participar da maneira como que eu fazia lá, sabe? Tem uma parte muito legal que eu sei que tu carrega com muito carinho da tua vida, e que é o sítio, né? Que era onde vocês cresceram, se criaram, que hoje ele é teu. E tu tens vontade de reunir esse povo todo que conviveu lá e fazer uma festa, né? Tu vai conseguir fazer? Não, tu ainda tem essa ideia? Inclusive, eu sempre tive um projeto não só pelo vínculo, mas na psicologia ele é um sítio assim que ele tem um campo, ele tem açude, ele tem mata nativa, é um lugar muito bonito. O meu sonho é desenvolver alguma coisa voltado para a área da psicologia. Então eu já estou me preparando para o ano que vem começar umas mudanças lá, e eu creio que ali vai ser futuramente a menina dos meus olhos assim também. Aí tu tens lá, tu tens a tua casa aqui, tu tens um apartamento, tu tens a casa da praia, tu tens as tuas irmãs. Onde é que tu se sente em casa? O que é um lar para ti? É uma pergunta meio assim, até eu digo assim. Eu comecei agora a refletir sobre isso, porque eu já fiz muita coisa correndo. Como eu disse, a música que eu gosto, o canto que eu gosto, tem deixado isso de lado. Mas assim, família, eu me sinto mesmo no momento que eu estou bem junto com a minha família. Eu, meus 2 filhos, né, tem meu marido. É claro que assim, todas as famílias têm situações assim que a gente tem que tirar de letra para estar resolvendo, porque no dia a dia tudo é complicado. Mas inclusive, eu comecei assim, puxa vida, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho esse sítio, eu tenho a casa aqui, mas assim, eu quero qualidade de vida. Então eu estou pensando assim, em família, em viver mesmo a família, independente do lugar, se é aqui, se é no outro lugar, estar curtindo, estar vivendo. Porque no momento que tu consegues curtir com amor, fazer as coisas com dedicação, se sentindo realizada, independente do lugar, acho que tu é que está fazendo o lugar. É uma energia que tu tens. Eu sinto assim, que a minha energia, eu estou aqui, agora está ficando calor. É muito gostoso quando eu vou lá para casa, lá na praia, né? Então assim, eu adoro a minha casa na praia. Mas eu creio que não é a casa lá na praia ou é aqui, que depende muito do teu dia a dia, da tua energia, né? Das pessoas que tu tá junto. Aliás, tu preferes o quê? Mar, serra, campo? Eu é mar. Mar. Qual é o teu signo? Touro. Tu curte isso de signo, assim? Não sou muito, né, cara? Eu acho assim, claro que tem as interferências, a gente não vai dizer, porque até pelos estudos que tem, pelas pesquisas, por tudo que nos foi passado, das influências da Lua,
do tempo, nas plantações, enfim, nas colheitas. Tudo é uma mutação, que nós somos o resultado do ambiente dessa interação. Até tem um filme que eu gosto muito, né, O Ponto de Mutação, ele deixa muito claro esse tipo de coisa. E eu creio que essa coisa desse ambiente, assim, da maneira como que as coisas funcionam, a gente acaba se deixando influenciar, mas não sou cética em nenhum momento, porque as mudanças elas existem outros fatores que contribuem. Então não dá para dizer que esse fator é decisivo na tua formação, na tua identidade, na tua maneira de ser. Assim, muita coisa tem contribuído, a genética contribui, não tem como. O que aconteceu primeiro na tua vida? Foi o teu casamento, o teu namoro ou foi a faculdade? É que eu fiz 2 faculdades, né? Então eu fiz pedagogia. Pedagogia. Tá. Então eu fiz pedagogia na... Tu era solteira daí? Eu era solteira. Então eu fiz pedagogia na FUCRE, na época que era FUCRE, que hoje é Unesc. Então, assim, foi bastante trabalhoso, porque tudo na época atrás era mais difícil de horário de ônibus. Meu pai, como sempre, levando onde o ônibus passava, buscando de volta, aquela coisa toda. Muito querido, assim, muito amado. Mas quando tu era pequena, tu pensava assim, quando eu crescer, eu quero ser... Aquela ilusão de criança, assim, o que tu imaginava, assim? Olha, eu sempre vivi essa coisa mesmo do teatro... Do criar essas coisas, desse movimento, de estar junto, ou seja, na dança, é arte, né? Coisa de arte. Arte. E eu procuro colocar muita coisa nos meus trabalhos, no magistério. Quando eu trabalhei no magistério bastante, eu procurava sempre levar essas coisas, procurava fazer umas coisas muito diferentes, assim, sabe? Eu nunca fui muito da rotina, isso nunca gostei e não gosto. Porque assim, se a gente tem uma energia, isso dá vida. Por que ficar uma coisa morna? Eu não gosto de ficar muito assim envolvida com pessoas mornas, sabe? Você não fica em cima do muro também? Não fico em cima do muro. Inclusive, hoje, eu até sofro um pouco por isso, porque eu não fico em cima do muro. Eu sou muito direta, eu digo o que penso, sabe? Eu procuro ser verdadeira naquilo que eu tenho para dizer, sabe? Hoje, é claro que eu amadureci mais, até o trabalho da psicologia ensina muito, as leituras, mas antes eu falava coisas demais e acabava me machucando mais. Hoje não, hoje é claro, hoje eu tenho uma posição mais coerente com o momento, meu momento de vida, né? Com base também nessas experiências. Mas é que assim, tu queres arranjar o inimigo, tu falares tudo que tu pensas. Então tu tens que dar uma ponderada, tu tens que filtrar um pouco. E é certo, a gente tem que filtrar mesmo? Tem que filtrar, dependendo, porque tem momentos, cara, que não dá para falar as coisas, sabe? E até dependendo da história de vida da pessoa, tu não sabes o que tu vai estar recebendo. Não é que tu tenhas que ter uma ficha técnica de cada um, não. Mas por isso que tu tens que ter uma certa habilidade para lidar com tudo isso. Mas mesmo assim a gente erra muito, porque a gente não conhece as pessoas, o ser humano é muito complexo. Você acha que a gente chega a conhecer uma pessoa? Não, é difícil, não tem. Tá, e o teu marido, falando em conhecer uma pessoa, como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu, naquela época ali atrás, tinha os bailes na Redondeza que a gente ia. Ali atrás aonde? Quando a gente se conheceu, lá atrás, alguns anos atrás. Alguns anos atrás, que na realidade nós estamos assim, vai fazer 24 anos, vai fazer o ano que vem, né, agora. 24 anos de casados e 10 anos de namoro. Nós estamos juntos há 34 anos quase. Tu enganou o menino 10 anos, não, né? Eu não acredito. Ele que me enganou, né? Então, agora foi bastante difícil. Não vou dizer que eu não fui uma pessoa assim, que eu não tive a oportunidade de conhecer outras pessoas. Tanto é que eu casei
com bastante maturidade já, com 34 anos, né? Então, eu aproveitei, sabe, assim, conhecendo outras pessoas. Mas de namoro mesmo, foi ele que foi o meu marido. E por enquanto e até quando, não sei. Nada é para mas sempre. assim, nada é para sempre. Mas então tinha, na época da Evson já aqui, a gente, né, tinha esses encontros, a gente conversava, quer dizer, as amizades de escola, tudo isso proporcionava, eu ainda morava lá, não morava aqui quando eu conheci, né, e depois, em seguida, a gente veio embora pra cá, aí ficou mais fácil ainda, né, mas... claro, a gente sempre dá um jeito, né, Karen? Sempre dá um jeito. Tu estás preparada para um dia assim chegar, não sei, o Eliakim ou eu não sei quem vai ser primeiro, chegar assim com a nora, com a namorada? Tu já pensou nisso? Que tá ali para acontecer? Eu não vou dizer que isso já não quase aconteceu, né? Mas eu já, como psicóloga também, e mãe, primeiro mãe, né? Primeiro mãe, Primeiro mãe, né? Mas a psicóloga também funcionava. Aí que é o difícil. Porque em determinados momentos a gente não consegue separar a psicóloga da pessoa. Cobram isso assim, ai, né, mas tu é psicóloga, como é que tu não supera isso? Cobram bastante. Até eu coloco assim, não, antes de psicóloga eu sou ser humano. E é claro que a gente falha, é uma busca constante para a felicidade, porque felicidade não é só hoje, nós temos que estar construindo ela e reconstruir a cada momento, e eu procuro fazer isso. E isso já aconteceu, eu fui uma pessoa que eu sou muito intensa. Essa é a minha situação, eu sou muito intensa nas coisas que eu faço. Inclusive o marido reclama um pouco disso, que ele é bem o contrário de mim. Ainda bem, né? Bem o contrário de mim, sabe? Então eu sou... Mas assim, eu tenho muita garra naquilo que eu faço e eu sou uma pessoa determinada que eu digo que eu vou fazer e vou, sabe? Eu vou e eu procuro me superar a cada momento. Então assim... Não é cansativo isso? Não, é uma coisa, eu me realizo, sabe? Assim, mas como é que tu chega à conclusão de que eu quero isto? Como é que tu chega a essa conclusão? Mas não é de um dia para outro, né? Não. Tu faz planos eu faço planos, né? Aí que tá, eu faço. Tu escreve isso? Faço, eu tenho. Inclusive, a mudança de nome agora da clínica, que tudo isso, a própria casa aqui, tudo vai ser reformado, né? Vai ser assim, tudo... com base em um projeto de 4 anos que foi tudo pensado, escrevi tudo já... Tudo encadernado, tudo bonitinho. Então, assim, as coisas que eu tenho, tudo que eu fiz ali, tá tudo escrito, sabe? E eu venho, assim, eu não procuro fazer as coisas assim de bolo, não, sabe? Então, eu alcanço, eu procuro atingir uma meta, eu trabalho em cima daquilo ali. Claro, o trabalho dá, mas dificuldade, se não tiver dificuldade, a gente não vai para lugar nenhum. Então, disciplina e organização. Disciplina, organização, planejamento. Tu consegues, tu vai, tu tem que te determinar um tempo, quando é que tu queres isso, porque se tu não determina, tu também não vai. Então, tem que ter claro o que tu queres, como é que tu vai fazer, quando que tu vai fazer. Não é fácil. Tá? Não é fácil. E é claro que assim, é uma luta, porque isso envolve dinheiro, né? Recursos, tempo, emoção, é uma dedicação, família, porque tu tens que se abdicar. Eu já fiz muito isso, para poder até chegar atingindo assim, alguma coisa de tudo isso que tu já acabou citando assim, na minha vida, eu deixei algumas coisas de lado. Quando eu fiz pedagogia, eu não era casada, eu era solteira. Mas eu tinha a minha menina dos olhos na psicologia. E eu disse assim, eu tenho que fazer psicologia, eu vou fazer psicologia. E uma coisa que eu digo muito hoje é assim, eu sou da 2ª turma da psicologia de Tubarão, da Unisul. E na época não tinha muito horário de ônibus. E ficava difícil, era muito cedo. E como eu trabalhava 40 horas, muito cansada, nós resolvemos, eu com mais umas 2, a gente fez a matrícula e a gente ia lá para o trevo do Becker pegar carona. Então tu pensa, eu com uma educação que eu tive, eu jamais me via, nunca tinha passado, né, um risco de eu estar, ou até por questão de valores, sabe, num trevo pegando carona. Então assim, para mim foi uma experiência como nunca.
Porque eu creio que aquilo que tu faz no teu dia a dia, tu acaba demonstrando também para outra pessoa. E parece que as pessoas, elas tinham assim prazer de dar carona. É como se elas já conhecessem a gente. Tinha dia de as pessoas, as outras duas não iam para a aula. Quando eu me vi, eu estava lá pedindo carona sozinha, Karen. Pensa o que é isso? Uma pessoa que saiu mais do interior, que isso tudo era muito, né? As pessoas, nossa! Então, uma coisa que eu não... Que assim, ó, eu faço isso, é uma diferença na minha vida, sabe? Eu sempre fui muito eu, e eu não me importo com o que as pessoas falem, tá? Em nenhum momento eu deixei de fazer alguma coisa em função das pessoas. E eu vivo isso, olha, sempre vivi muito isso. Isso se chama personalidade, é por isso que ela está aqui no nosso programa. Eu vou para o intervalo comercial, mas antes eu tenho que falar do Betinho, no salão do Betinho que eu faço o meu cabelo. E lá ele dá personalidade, inclusive ele pega, ele transforma, ele bota pra lá, bota pra cá. Eu confio muito no Betinho, adoro ir no salão, sempre vou lá antes de gravar. Eu faço minhas unhas com a Dulce, agora tem o Carlos lá também ajudando o Betinho. E o Betinho é uma pessoa, nossa, só entrar na presença dele já modifica a gente. Eu vou pro intervalo comercial, eu volto já já, vocês não saem daí.